Bom, pessoal, ontem eu não tive muito tempo para falar sobre o Grande Prêmio do Catar, né, a 20ª etapa do Mundial de Fórmula 1. A corrida não teve as grandes emoções de Interlagos, mas ela proporcionou ao Lewis Hamilton mais uma vitória, que ainda deixa bastante vivo nesse Mundial de Fórmula 1, né, que está caminhando já para sua fase final. Nós sabemos que tende a ser um dos melhores finais de campeonato dos últimos anos, né? Talvez desde 2012, né? Não temos uma final de campeonato tão acirrada assim. A gente pode colocar na conta 2016, porque também foi bem disputado entre o Lewis e o Nico Rosberg, mas em questão de ser de equipes diferentes, é desde 2012. Mas nós tivemos um GP interessante, né? Não foi, como eu falei, não foi um GP emocionante como o de Interlagos, mas foi um GP interessante, onde a Mercedes conseguiu um grande resultado com o Hamilton, utilizando um motor já um pouco, digamos assim, defasado, apesar dele ter né? Teve uma troca de componentes na Turquia, e esse motor acabou sendo guardado para essa fase final do campeonato, e a Mercedes colocou justamente nessa prova do Qatar, guardando o motor que foi utilizado aqui no Brasil para que o Lewis use nas etapas que ainda restam, né, que é a prova da Arábia Saudita e Abu Dhabi. E o Hamilton foi perfeito, né, marcou uma pole position quase meio segundo mais rápido do que o Max. Na corrida ele conseguiu abrir uma boa vantagem e colocar, né, deixar uma boa distância para o piloto holandês, não correndo riscos de sofrer grande pressão do Max. E aí a gente teve uma corrida que, pelo menos nas duas primeiras posições, praticamente estava tudo garantido, né? Porque a diferença entre o Lewis e o Max sempre variaram entre 6,5 a 10 segundos, né? Mesmo após os pitstops. Então isso deu uma tranquilidade para o piloto inglês, ao mesmo tempo que também para o próprio Max Verstappen, que não teve ritmo suficiente, porque a Red Bull teve alguns problemas com relação à asa, as asas traseiras, né? O DRS também apresentou um problema bem parecido com o que foi visto em Interlagos, né? Com o DRS chacoalhando aos montes. O Max também não teve nenhum problema. Aliás, o Max, o que dificultou um pouco a vida do Max foi a sua punição por ter desrespeitado uma dupla bandeira amarela após o carro do Pierre Gasly ter ficado parado na entrada da reta dos boxes. Então ele acabou ele foi punido com uma perda de 5 posições, ao mesmo modo que o Valtteri Bottas também foi punido, mas o Bottas foi com apenas 3 posições, por conta de que ele desrespeitou uma sinalização de uma bandeira amarela. Mas o Max, ele também, enfim, ele fez uma baita de uma largada. A largada do Max foi perfeita, né? Ele, na largada já conseguiu pular de sétimo para quarto, e aí naturalmente ele foi ganhando as posições. Teve depois de algum período teve uma certa polêmica por conta do Pierre Gasly ter cedido a posição. Parece que pediram pro Gasly. É uma situação que vai acontecer muito nessa reta final de campeonato, por conta, né, das duas equipes serem co-irmãs, então não tem nenhum motivo para o pessoal ficar bravo, né? Então vai acontecer algumas situações em que tanto o Gasly quanto o Tsunoda, quando será de repente porventura largarem à frente dos carros da Red Bull, certamente vão pedir para abrir a passagem. Então não vejo nada demais. E aí depois o Max, na terceira posição, acabou ganhando a segunda posição, que era do Fernando Alonso, né, que foi o outro grande nome do final de semana. Alonso, que não subia ao pódio desde o Grande Prêmio da Hungria de 2014.
fez um baita de um trabalho, teve um ritmo de corrida muito bom, né, que já foi verificado nos treinos, né, principalmente na classificação, quando ele conseguiu a 5ª colocação no grid, e aí acabou se beneficiando pelas punições do Max e do Bottas, e aí acabou largando em terceiro. Na largada conseguiu a 2ª posição em cima do Pierre Gasly e se sustentou ali na 3ª posição. Não teve grandes ameaças, talvez as 2 grandes ameaças que ele tinha realmente na corrida se resumia ao Sérgio Pérez, que fez uma prova de recuperação muito boa, e ao Valtteri Bottas, né? O Pérez acabou que o Virtual Safety Car deu uma brecada nele, né? Ele estava no último pit stop que ele fez, ele tinha mais ou menos uns 9 segundos atrás do Fernando Alonso, 9 segundos quando ele saiu. E aí com o Virtual Safety Car, por conta de alguns furos de pneus que aconteceram, principalmente por conta do carro do Latifi, que ficou parado num ponto, uma agulha, que precisou ser resgatado, acabou matando essa possível recuperação do Pérez e terminar ali no pódio. E a questão do Valtteri Bottas, que acabou sendo vítima de alguns problemas, o motor dele não teve rotação suficiente para ele poder largar bem. Então largou ali na 5ª posição e acabou infelizmente despencando na largada. Estava em 11º, depois ele começou a recuperar aos poucos. Ele teve até hipóteses de repente de pegar um 3º lugar, né? Chegou a andar em algum período, mas a Mercedes deu um vacilo porque não chamaram ele para trocar pneus, e aí acabou que o Bottas infelizmente teve os pneus estourados, foi para os boxes, e nesse período de boxes ele acabou passando, né? Acabou escapando para fora da pista, andando na brita, acabou danificando um pouco o assoalho, e depois de um certo período a Mercedes acabou achando melhor recolher o carro para o box, porque não adiantava mais ele ficar ali martelando. E isso foi até um pouco ruim para a Mercedes, porque ela não teve como se defender, né, de uma volta rápida do Verstappen, que valeu para o Verstappen um ponto, né? Um ponto nessa batalha contra o Lewis. De repente, com Bottas ali, ela poderia ter usado o Valtteri para anular essa volta rápida do piloto holandês e deixar a diferença em 7 pontos, né? Com a vitória do Hamilton e o Max chegando em segundo, a diferença ia ficar em 7 pontos, mas com o Max marcando um ponto, que né, acabou subindo para 8. E a gente tem que lembrar que durante a corrida, mesmo com a distância bem confortável do Lewis para o Max, os dois trocaram muitas vezes de volta rápida, né? Então teve um duelo ainda, né, para ver quem ficava com esse ponto da volta rápida, e quis que o Max ficasse com esse um pontinho que ainda dá para ele uma situação bem confortável, né? O restante da corrida ao todo, nós tivemos, né, como eu falei, teve os furos de pneu, teve do Bottas. Depois os 2 Williams também tiveram problemas com os pneus, que a Pirelli acredita que seja por conta das zebras, né, no circuito de Losail, e isso causou esses furos principalmente nos pneus dianteiros. Mas uma coisa que ainda tá para desenrolar, né, depois a gente vai ter o veredito da Pirelli para ver o que realmente aconteceu. Mas ao todo a corrida foi ok, foi boa, nada de especial, né? Nada de especial. Como destaque bem bacana, bem positivo, foi realmente esse 3º lugar do Alonso, voltando ao pódio depois de 7 anos, né? Desde a 2ª posição dele na Hungria. E agora nós vamos partir para essa prova em Jeddah, na Arábia Saudita, onde o Max tem chance de ser campeão mundial, já, dependendo de uma combinação de resultados. É uma combinação de resultado bem assim, simples a ser feita. Ele precisa vencer, e o Hamilton acho que tem que chegar em 7º para trás. Então é uma situação ainda, digamos assim, difícil de acontecer, mas não é impossível. A gente sabe que o automobilismo é uma competição que
uma hora ou outra pode, né, ter algum problema mecânico e ficar pelo caminho e de repente até o Max Verstappen já sacramentar o campeonato dele, o primeiro título mundial dele nessa prova da Arábia Saudita, que é uma corrida, uma grande incógnita, porque ninguém sabe como vai ser. Sabe-se que é um circuito extremamente veloz, um circuito de rua muito veloz. Então é para ficar de olho realmente. A Mercedes vai usar o motor que o Hamilton usou para vencer o GP daqui de São Paulo. Vai ser usado nessas duas últimas provas, né? Com esse circuito bem veloz em Jeddah, mais as modificações que foram feitas na pista de Abu Dhabi, é uma tendência que talvez a Mercedes seja superior nessas duas pistas, né? A Red Bull, a gente sabe que ela teve alguns problemas com relação à asa traseira, que deu uma dificultada. Também teve problemas com os pneus, também ela não está se dando bem com os pneus. Desde Interlagos, acho que é uma coisa que tá variando muito. Então a gente vai partir. Nesse final de semana não tem nada. Final de semana, né, terminou a maratona de 3 corridas, a trinca, né, a última trinca dessa temporada. E passando esse final de semana, no outro teremos o GP da Arábia Saudita, o primeiro grande prêmio da Arábia Saudita. E é onde a gente vai começar a ver se as coisas caminham a favor do Max ou o Lewis Lewis e a Mercedes vão continuar a brecar essa chance da equipe rubro-taurina de encerrar o campeonato já na Arábia Saudita. Mas a gente fica na torcida para que realmente o campeonato seja decidido em Abu Dhabi, né, com os dois pilotos ali cabeça a cabeça para ser uma final apoteótica que tem, né, depois de um campeonato tão bacana quanto esse, seria meio que um anticlímax. O Mundial termina justamente na prova da Arábia. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá ok? Então deixa aquele like bacana aí, se puder também compartilha, vai ser bem bacana, bem legal, vai ajudar bastante aqui o canal, tá ok? Então espero que vocês tenham gostado e até mais.